O boletim epidemiológico é uma ferramenta extremamente importante para divulgarmos os dados sobre Covid. Contudo, algumas dúvidas têm surgido. Por exemplo, no que se refere aos casos isolados. Esclarecemos aqui que os casos isolados, eles são aquelas pessoas que estão com doença ativa. E o isolamento ele é dado a partir do tipo de exame que foi feito. Por exemplo, muitos outros casos das semanas anteriores, detectou-se IgG positivo. É um caso positivo, só que esse paciente não precisa mais cumprir o isolamento, pois ele teve a doença e não está mais com ela ativa. Portanto, os casos ativos de Covid são aqueles que têm um PCR e apresentam menos de 14 dias de evolução da doença. E assim, devem permanecer em isolamento. Os familiares não testados e assintomáticos, eles são orientados a permanecerem de isolamento. Contudo, eles não são contabilizados no boletim, porque não são notificados, são apenas casos suspeitos que estão convivendo com alguém positivo. Então, por isso, o número de 60 e agora 70, o número crescente de isolados é de acordo com a fase ativa da doença. Isso depende do exame a ser feito, depende da data dos primeiros sintomas e inúmeros outros fatores. Então não é uma matemática simples, é analisado caso a caso para que a gente tenha o período de isolamento e o período de recuperado. Frisamos que o boletim epidemiológico ele segue normas técnicas estabelecidas desde o início da pandemia. Então temos divulgado desde o início da pandemia da forma mais clara, da forma mais objetiva possível, para que a informação chegue ao cidadão e assim ele nos ajude a reverter a pandemia. Algo que vale a pena frisar nesse momento é que a infecção intradomiciliar, ou seja, pessoas que estão positivadas e convivem com outras, esse número de infecção intradomiciliar ele reduziu graças à informação, graças ao apoio de cada um de vocês que tem nos ajudado de forma a fazer com que a doença não circule dentro do domicílio. A pandemia continua, então os cuidados eles seguem redobrados. Precisamos continuar com o uso de máscara, precisamos continuar evitando aglomerações, não é o momento de visitar familiares, de receber familiares de outros municípios. Precisamos do apoio de cada um, para que a gente consiga, em um curto prazo, ter uma redução da transmissão da doença. Temos a esperança da vacina, contudo, é algo que está sendo gradativo. Precisamos de ações imediatas, pontuais, que é o seu apoio, a sua ajuda, de usar a máscara, as medidas de higiene e principalmente a não aglomeração. Percebemos agora um aumento muito grande em relação aos jovens. Então, se você tem um jovem dentro de casa, um familiar jovem, instrua, participe desse processo de educação. Não é o momento para se frequentar baladas, para se frequentar barzinhos, de modo desorganizado, pois percebemos um aumento muito grande nessa faixa etária e isso é muito prejudicial.